Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, que o Pai te abençoe, que o Pai te visite. E estamos aqui para mais uma meditação, mais uma reflexão. Muita gente chegando, né? E eu quero dizer para você, maratone os vídeos. Nós estamos em uma série. Essa série começa em Buscando a Visão do Alto. Nós estamos falando sobre princípio, nós estamos falando sobre posição, nós estamos falando sobre propósito. E hoje nós vamos falar sobre as escolhas, os frutos das escolhas. Existe uma lei física que aquilo que você planta, você colhe. Ou seja, você não escolhe o fruto. Você decide isso no plantio. Ação, reação, causa, consequência. Essa é uma lei física. E também é uma lei espiritual, pois aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Filipenses. Ele está dizendo para os irmãos carregarem o fardo um dos outros. Veja que ele não diz para você carregar o fardo de alguém e ele não carregar nada, não. Um dos outros. É o que eu falo, abrindo um parênteses aqui, sobre a questão de amar o próximo. Você não deve amar o próximo mais do que você. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não tem amor próprio, você nunca vai conseguir amar ninguém, né? E é lógico que você também colhe coisas que você não plantou, né? Nós estamos neste mundo, mesmo que você esteja caminhando no caminho da justiça, o mundo não é justo. Então, sim, pode acontecer algo ruim, injusto com você, que está caminhando rumo ao Senhor, que está tentando fazer o bem. Sim, nós vivemos num mundo mau, num mundo injusto, num mundo caído. Você pode colher coisas que você não plantou, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E você pode também colher coisas ruins por estar trilhando no caminho da verdade, num mundo que trilha no caminho da mentira. A gente vê isso em toda a palavra. Profetas, discípulos de Jesus, o próprio Jesus, que sofreu, colheu, né, o mal, plantando o bem. Aqui, porque este mundo não é justo. Isso também é uma verdade. Mas também é uma verdade que tudo que você planta, você colhe. E lembra que eu falei no início que você não escolhe os frutos, você escolhe as sementes? É nas sementes que você já determinou o que você vai colher? É o que Paulo está dizendo aqui. E é interessante o que Paulo está dizendo, porque ele está falando do quê? De princípios. Por isso que eu coloquei esse vídeo nessa série. O fruto das escolhas. Quais escolhas você tem feito? Em qual terreno você tem plantado? Que Paulo fala sobre isso também. Você está plantando na carne ou você está plantando no espírito? Você está plantando neste plano ou você está plantando no plano eterno? Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça para que as outras coisas te sejam acrescentadas ou não? Você está buscando o mundo primeiro, as coisas do mundo. Eu tenho falado aqui como o mundo tem se distanciado cada vez mais da verdade. E como o homem tem acelerado cada dia mais, saindo da sua origem, saindo do seu princípio, tanto quanto o ser humano, quanto o seu relacionamento com Deus. O homem está deixando de ser natural e, lógico, já deixou de ser espiritual também. E se tornando algo bem diferente daquilo que ele foi criado, do propósito pelo qual ele foi criado. E Paulo deixa claro aqui que você não deve se orgulhar e se comparar com ninguém. Quando ele fala aqui para ajudar uns aos outros, ele diz aqui no capítulo 6, depois você pode ler no início, cuidado para quando você não estiver ajudando alguém a levantar, você caia. Ele já disse isso algumas vezes, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E aqui ele diz que cuidado para que quando você esteja ajudando alguém, você não seja tentado naquilo também, né? Se você está tentando tirar alguém do buraco, você lá na frente cai também. Então seja humilde.
Entenda que todos nós que estamos caminhando na verdade não alcançamos a perfeição. Lembra que eu falei? Nós estamos num processo, né? Existe um princípio que você deve aplicá-lo, segui-lo, é a sua base e vai caminhar com você durante todo o processo. Entende? E as suas escolhas, baseado na sua fé, determinam a sua posição, que é a sua colheita, para chegar ao propósito. Olha só as coisas se encaixando. Por isso que você deve ver os vídeos do início, para você entender. Isso vai ficar claro para você, isso vai te ajudar. Nesses dias que a verdade tem sido ocultada, a verdade tem sido escondida cada dia mais, né, das pessoas, eu estou te mostrando aqui que a palavra usa princípios. Deus criou todas as coisas com princípio, com um propósito. E nós temos escolhas. Se nós não tivéssemos escolhas, que é a nossa, que determina a nossa posição, Paulo não diria aqui em Gálatas, na carta, no capítulo 6, no verso 7, ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. O que Paulo está dizendo? Que você escolhe, e quando você escolhe, você vai colher aquilo que você escolheu, vai gerar frutos. E por isso que o vídeo fala de o fruto das escolhas. E essas escolhas, com princípio ou sem princípio, determina a sua posição. Entende? Olha que interessante. Existe o Egito, deserto, Nova Jerusalém, Canaã. O povo abandonou o princípio, a fé em Deus, a dependência de Deus. Perdeu o propósito, ficou andando em círculo e não chegou. Por quê? Porque as escolhas baseadas neles, sem fé em Deus, ou seja, retirou o princípio, plantou em um terreno fora do propósito de Deus, não chega no propósito. Não chegaram. Não chegaram. Entende? Então você deve aplicar isso na sua vida. Você tem que ter princípios no seu ser. Tá vendo que não é religião? É muito mais que religião. É muito mais profundo. Você compreende? Você tá me entendendo? Então, quando você escolhe plantar no Espírito, você já determinou aonde a colheita vai ser. É princípios. Não é porque Deus gosta de uns, não gosta de outros. O que ele falou para Caim? Se você não me der a oferta da maneira correta, eu não vou aceitar. Não estou de marcação com você. Não é porque eu não gosto de você. Escolhe o certo. Faz o certo. O certo existe. É princípio. A verdade é uma só. Lembra da verdade absoluta? É disso que os livros falam. Por isso que eu falo tanto para você adquirir o livro, Mudando a Minha Vida e Buscando a Razão para Viver. O link está aqui embaixo. Leia os livros. Não há colheita sem plantio. Se você não ora, se você não busca, as coisas não acontecem. Se você não tem um relacionamento com Deus, seus princípios não estão em você, como que você vai viver? Como que você vai crescer? Como que você vai colher? Paulo está dizendo aqui, não adianta você querer ser algo que você não é. De Deus não se zomba. O que a palavra fala? O que a palavra fala? Tu me sondas e me conhece. Deus sonda mentes, Deus sonda corações e sabe qual é a intenção. O que é intenção? Propósito. Qual que é a motivação? Se está baseado em princípios ou não. É assim que Deus nos sonda. Então, as suas escolhas certas te levam ao caminho certo. O ajuste de rota. Lembra do vídeo? É isso. Caminhe com princípios. Siga o caminho
você vai chegar no propósito. Então, as escolhas baseadas em princípios te posicionam na direção correta. É sua bússola. Então, não adianta eu ter fé em mim. Não adianta eu mergulhar em mim. Não é sobre mim. É sobre o princípio. Quem criou todas as coisas? Quem é o Senhor de todas as coisas? Quem é o Salvador de todas as coisas? Quem é o Salvador de todas as almas? Quem controla todas as coisas? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para a gente finalizar, olha o 8, o que diz? Gálatas 6, 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. É princípios. Colheu, plantou na carne, está sem princípio. Perdeu a rota, perdeu a posição. Não vai chegar no propósito, que é a vida eterna. Vai chegar no propósito, que é a morte eterna. Está plantando um terreno que passa. Tá vendo? A Bíblia está baseada todinha em princípios. Deus criou todas as coisas com princípio. Mas quem semeia para o Espírito, aqui Espírito está falando, para quem semeia para o Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, da Trindade. Tá vendo? O princípio. Aquele que semeia no Espírito, ou seja, em Deus, na verdade, no princípio absoluto, colherá a vida eterna. Olha aí, mais um vídeo, a gente olhando as Escrituras, lendo elas e se encaixa. Princípio, posição, propósito. Que você faça uma análise hoje, agora. Quais têm sido as suas escolhas? Você tem escolhido certo? Você tem plantado no terreno certo? Você tem usado as sementes certas? Essa reflexão que eu quero deixar para você. Digo mais uma vez, se você não viu os outros vídeos, comece buscando a visão do alto e vem vindo os vídeos na sequência. Que o Pai te abençoe, que o Pai te ilumine. Te peço, nos ajude, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, deixe o seu like e mais uma vez, adquira os livros. Você vai ter uma visão bem mais ampla, né? Porque nos vídeos é rápido, é para te despertar, né? Para você buscar, para você caminhar, porque os dias são maus, o Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar. Um grande abraço e que o Pai te abençoe.